Bora lá. Bom dia, quinto ano. Hoje nós vamos estudar matemática, página 22 e 23, tá? A gente vai estudar ordenação e comparação. A gente vai estudar a ordem dos números e como a gente pode comparar um número com outro e saber qual o maior, qual o menor. Tá? O objetivo da comparação é justamente fazer essa análise. Olhem só. Na atividade aí sobre ordenação e comparação na página 22 diz: o administrador de um site decidiu comparar o acesso às páginas de jogos e de notícias. Para isso, ele colocou um computador nessas páginas. Observe, né? Aí o primeiro, que é de jogos, tem quanto? Tem esse número bem grande aí, né? De jogos, depois tem o de notícias, tá? E aí ele vai ver qual o número maior. Vamos olhar aqui bem atentamente. Ó, esse número aqui, ó, 875 210. Se fosse só esse número aqui, seria quanto, pessoal? Não seria 210? Vocês conseguem fazer essa leitura? Só um minuto. Vamos de trás para frente, tá? Se fosse só aqui, seria 0. Com 1, 10. Com o 2, 210, né? Com o 5 agora, for 5, 2, 1, 0, seria 5.210, não é isso? E com o 7, seria o quê? 75.210. E com o 8, 875.210. Aí vocês, professora, para a senhora é muito fácil, não sei o quê. Minha gente, é a mesma estratégia que eu já falei para vocês, ó. Sempre lembrar, unidade, dezena, centena, né? Se aqui é centena, vai ser 200, 300, 400, 500, 600. O número vai representar isso, tá? Aí aqui, unidade de milhar, 1000. Se fosse um 8 aqui, seria como? 8.000. Se fosse um 9 no lugar do 5, seria como? 9.000. Eu leria dessa forma, tá? Por quê? Porque tá na unidade de milhar. Aqui, dezena de milhar. Então, o 7 aqui, ele vai valer o quê? 70 mil, tá? Se fosse 1, seria quanto? Se fosse 2, seria quanto? 20.000, né, pessoal? E aqui, centena de milhar. Centena. Agora, a parte da centena já é a contagem de quanto? De 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, tá? Dá 900. Aqui é 8, então aqui é 800. 875 mil. Eu digo ele todo para depois botar um 1000 no final. 875.210, tá? Isso. Esse aqui é dos jogos, tá? E nós temos os visitantes das notícias, que é esse outro número aqui. 874 632, 632, certo? Do mesmo jeito, pessoal. Se fosse só o 2 aqui, valeria 2. Como tem o 3, 32. Com o 6, 600, ó, porque está na centena. 632. Com o 4, como é que eu leria? 4.632, não é isso? Com o 7, 74.632. Com o 8, 874.632, não é isso? Pronto, esses dois números. Esse daqui é dos jogos, esse daqui é da notícia, né? Com a quantidade de visitantes em cada página. Vamos lá, olha só. Na letra A, completa os quadros com os algarismos de cada número. Então, você vai pegar esse número aqui e escrever número por número nesse quadro. E pega esse outro e escreve número por número nesse outro quadro. Vou fazer só um, tá? 0 é unidade, dezena, 1, centena, 2, unidade de milhar, 5, dezena de milhar, 7, centena de milhar, 8. Pronto, é só colocar, pegar o número e colocar cada número num quadrinho desse. Vamos avançando. Questão B. Como o administrador pode comparar esses números? Como é que pode comparar esses números? Tá? Vamos lá comparar. Vai analisando número por número, pessoal. Ó. Vou do início. 8 aqui, vale quanto? 8.000, né? Ó, 8.000, 8.000. Beleza. Aqui o 7, 70.000, 70.000. Mesma coisa, né?
Aí nós vamos perceber uma diferença aqui, ó, no 5, que justamente é na unidade de milhar, que é 4, tá? Aí onde a gente encontrou a diferença, a gente vai ver qual é o maior. Qual é o maior, pessoal? O 5 ou o 4? O que é maior? O 5 ou o 4, né? O maior é o número 5, né? O maior é o número 5, tá? Aqui é 5.000. Por quê? Porque 870 mil é igual a 870 mil. Porém, aqui é 875 mil e aqui só é 874. Então, o 5 é maior do que o 4. Logo, 875.210 é maior do que 874.632. E por que a gente usa esse V deitado? Quando esse V está aberto para o número, está dizendo que esse daqui é maior do que aquele de lá. Se ele tivesse fechado para cá, ó, tivesse com o rabinho para cá, estava dizendo que ele era menor, ou seja, que esse outro era maior, mas não. O certo é o quê? É que esse número aqui ele é maior, por isso que fica aberto, ó. Esse número é maior do que esse. 875.210 é maior do que 874.632, beleza? Aí aqui já tem o símbolo do maior, né? Na frente é só você colocar como se escreve esse símbolo. Esse símbolo se escreve maior que. Maior que, tá? Mesma coisa. Maior que. Isso. Só isso, pessoal. Questão 1. É difícil comparar? É só você ir analisando número por número, tá? Aí no primeiro aqui, quando você encontra, já tem. Porque esses outros números, embora sejam diferentes, mas eles não vão mudar, tá? Eles não influenciam. Então, esse número é maior do que aquele lá. Dê uma pausa aí para vocês se organizarem e verem, tá? Bora lá, pessoal. Questão 2, tá? Acredito que a gente só vai fazer a questão 1 e 2. Hoje eu vou deixar a 3 e a 4 para a gente fazer na próxima aula com a chamada de vídeo, tá bom? Vamos lá. Questão 2. Preencha os quadros com números de 6 algarismos para que as desigualdades sejam verdadeiras, tá? Aqui, ó, 6 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ter que preencher o quadro com a mesma quantidade, porém não com os mesmos números, tá? Tá pedindo para preencher com 6 algarismos para que as desigualdades sejam verdadeiras. Então, vamos lá. Olha só, eu tenho aqui o número 786.786. E aqui tá dizendo que ele é menor do que o número que eu tenho que colocar aqui dentro. Como é que a gente faz isso? Ó, tem que ser... Esse número aqui tem que ser menor, ou seja, esse daqui tem que ser maior do que esse. Qual o número maior? Esse aqui eu vou fazer, os outros eu vou só explicar e vocês vão fazer. Qual seria um número maior do que 786? 786 mil. Eu só quero dizer milhão. 786 mil. Aí eu posso mudar aqui, ó. Eu poderia colocar quanto? 532, ó. 786 tá igual, né? Porém, aqui só é 786 mil. E aqui é 786.532. Então, o 532 é maior do que esse aqui. Então, fica esse número aqui sendo maior do que esse. Tá dando para entender? Novamente, ó, agora esse número aqui, ele vai ser maior. Vou colocar aqui, pessoal. Quando tiver assim, é maior que, tá? Maior que. E quando tiver assim, é menor que. Tá? Ó, se o número tá aqui e esse V deitado ele tá aberto, tá dizendo que esse número é maior que o outro. Se o número tiver aqui e ele tiver fechado para esse número, tá dizendo que esse número aqui é menor que o outro, tá? Então, esse aqui é o símbolo, esse símbolo aqui é o símbolo de quê? De menor, né? Menor. Aqui é maior, tá? Maior. Aqui é maior também. E aqui, menor, né?
menor, tá? Para dar já uma ajuda a vocês. Agora vocês têm que pensar num número, esse número aqui é 135.796. Repetindo, 135.796. Eu quero um número que seja maior do que... Desculpa, eu quero um número que seja menor. Você vai colocar aqui dentro um número menor do que esse. Mas tem que ter 6 algarismos, tá? Veja aí um número que seja menor do que esse aqui, tá? Depois, na letra C, tem que colocar aqui dentro um número maior do que esse. Maior de quê? Maior do que 312.945. 312.945, tá? Tem que colocar aqui um número maior do que esse. Aqui é o número... Acho que faltou letra. 625. Logo vi. 625. 625, 584. É isso. Pronto. Aqui é o número 625.584. E tá pedindo pra colocar um número menor do que esse. Então, vai ter que ser um número menor do que 625.584. Lembrando, pessoal, vai ter que respeitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que colocar 6 algarismos aqui dentro. Então, cada tracinho desse simboliza um número. Porém, esse número tem que ser menor do que esse, tá? Menor do que esse. Tá certo? Vocês poderiam colocar que número? Poderia ser 621.000, ó. 621.134, tá? Não é menor? 621 é menor do que 625. 625, o 5 é maior que o 1, tá vendo? E aí vocês façam os outros, tentem aí. Lembrando, esse daqui, ó, esse número daqui, ele tem que ser menor do que esse. E esse daqui tem que ser maior do que esse, tá? Encontre um número menor. E aqui tem que ser um número maior do que 312.945, tá bom? Então, por hoje é isso, tá? Vocês copiem aí bem direitinho a atividade e tentem responder, tá? Eu deixei umas, eu acho que a letra A tem uma para responder e agora na 2 tem 2 para responder. Mas a gente vai continuar na próxima aula para ver essa questão do menor, do maior, né? Como a gente compara dois números, tá bom? Cheiro!